E aí, se apresente. Quem é o Dudu? Dudu é um cara do interior de São Paulo, um caipira, que gosta de ciência e de música. Só que nada mais, nada demais. Uma pessoa comum. O que te fascina na ciência? A habilidade de entender a natureza um pouco melhor que hoje. E progressivamente melhor. É uma forma de resolver problemas, de encontrar respostas cada vez melhores. Quando você se descobriu um cientista? Quando eu encontrei um fóssil aos 6 anos de idade na fazenda do meu avô, aquilo foi marcante para mim. Assim. Foi uma descoberta científica palpável para uma criança. Que não te levou a desistir? Eu acho que eu sou extremamente teimoso mesmo, um traço da minha personalidade. Foi ao acaso, acabou que por acaso eu era muito teimoso. Seus pais te incentivaram? Originalmente não, mas depois não teve jeito e eles tiveram que incentivar. Foi impossível lutar contra isso, mas acho que originalmente eles nunca pensaram que eu ia fazer o que eu faço. Hoje, seus pais entendem o que você faz? Do ponto de vista psicológico, eu imagino que eles entendem sim que eu gosto disso e o porquê eu faço, eu imagino que eles entendem. Agora, exatamente o que eu faço, eu diria que eles não entendem muito bem. Em geral, sim, mas talvez nenhum entenda muito bem o que eu faço também. E isso é uma das características de ser um cientista. Né? Mas acho que eles entendem que eu gosto e que para mim isso é importante. E para mim isso já está ótimo. Qual é a sua contribuição para a sociedade? A minha contribuição mais óbvia como cientista para a sociedade é a difusão da ciência, a difusão do pensamento científico, é incentivar crianças a usarem o cérebro em vez de outras partes do corpo. Bacana. Você disse que você gosta da música. Qual a grande diferença da música e da ciência? A ciência se parece mais com na verdade a música se parece mais com a matemática. Né? A matemática é um tipo de ciência também, mas é uma ciência pura. Já biologia, física, química, geologia são ciências naturais, né? Onde não existe uma verdade pura, né? Por isso que a matemática chama ciência pura, ela prova por si só as suas verdades. Na ciência natural a gente está sempre buscando a verdade, a gente nunca tem a verdade definitiva. E a música parece matemática, a música é bastante matemática, então no sentido da teoria a música se parece com a ciência. Só que no sentido arte, a música ela foge da ciência, né? Ela tem um lado artístico e um lado matemático. As ciências sociais para você significa o quê? Eu diria que as ciências sociais elas têm perguntas extremamente relevantes, né? Como a sociedade funciona, porque ela é como ela é. Só que eu sinto que o método que a ciência social usa, até eu não sou especialista nisso, mas eu sinto que é um método ainda protocientífico. E eu quero dizer que um proto-científico é um método que ainda vai avançar muito. A biologia já foi uma proto-ciência, a física também. Então eu imagino que o futuro das ciências sociais vai ser usar modelos matemáticos mais precisos, computação, para simular situações. Se você procurar artigos científicos recentes em grandes revistas, eles têm publicado muitas questões que são do escopo da ciência social, só que usando um método científico mais rígido, né, vamos dizer assim. Eu acho que a ciência social é super importante para a humanidade, mas eu sinto que ela ainda tem bastante para avançar na questão dos métodos, né? Como que ela vai verificar as afirmações que ela faz. As ciências sociais ela utiliza bastante a pesquisa qualitativa. Qual é o valor da pesquisa qualitativa para um cientista? Ela é enorme, porque a ciência começou de forma qualitativa também. A matemática, talvez, lá dos gregos, ela foi o começo da visão quantitativa do mundo. Mas se você for pensar, a teoria da evolução, por exemplo, ela era bastante qualitativa no começo, né? Mais do que quantitativa. A própria astronomia mesmo, no começo eram perguntas mais do tipo, o Sol está no centro do sistema solar ou é a Terra? Isso é uma pergunta que não é quantitativa, ninguém estava medindo a posição de nada, era mais uma forma de criar modelos. Então, na verdade, não existe uma dissociação tão explícita assim. É que, obviamente, é muito mais fácil quando você consegue tornar seu sistema quantitativo. Você pode quantificar seus dados e assim você testa as hipóteses de forma mais precisa. A ciência moderna precisa disso, mas a ciência moderna também usa o pensamento simplesmente qualitativo para ter ideias. A ideia talvez seja que a ciência ela tem receitas para testar hipóteses.
receitas que são matemáticas, ou ela tem até a habilidade de predizer o funcionamento futuro de sistemas baseados em equações matemáticas e tal. Mas não existe um manual prático para como ter ideias. É aí que vive a genialidade da ciência, né? E de repente isso acontece por analogias, por pensamentos qualitativos, mais do que quantitativos. Então é extremamente importante também. É que a ciência dá esse passo a mais. Ele tenta quantificar, levantar e medir os dados, né? E aí com medições você compara essas medições com o seu modelo teórico, hipotético, né? Com as predições que ele fornece, e é assim que a ciência avança, confirmando ou rejeitando hipóteses, né? E assim a gente constrói novas teorias. O que é ciência para você? Ciência é um método. É um método de responder perguntas. Basicamente é isso. E testar hipóteses, né? Ciência é um método. Não é nada além disso. O que se faz com isso pode ser tudo. Desde responder perguntas elementares como por que o céu é azul até produzir uma bomba nuclear e acabar com uma guerra. Então, assim, o uso da ciência é o mais diverso possível, mas ela por si só é só um método mesmo. O todo é caótico? Não. Eu imagino que o todo é uma intersecção do caos e da ordem. A ordem como uma contingência da natureza. É como um exemplo interessante de um evolucionista que chama Stephen Jay Gould, que chama o caminhar do bêbado, o andar do bêbado. Ele imagina um bêbado andando em linha reta. Ele tem a mesma chance de cair para a direita como ele tem de cair para a esquerda. Só que se em um sistema você começar a medir o lado que ele cai e você descobrir que ele só cai para a direita, isso pode não necessariamente querer dizer que é impossível cair para a esquerda, mas simplesmente que tem um muro à esquerda dele. Então quando ele bate no muro ele não cai, ele volta. Esse muro é um exemplo de contingência na ciência. Então um evento randômico, que seria cair para qualquer um dos lados, pode ser que você pode só encontrar uma das soluções e não as duas na natureza, simplesmente porque é uma contingência, uma restrição. Então, na verdade, isso seriam ordenadores da natureza. Né? Você tem um resultado ordenado, que é cair para a direita, de uma base caótica, que é cair para qualquer lado na mesma frequência. Então, na verdade, a realidade ela parece uma intersecção entre o caos e a ordem. Existe o que é inteligência? O que é ser inteligente? Essa é uma pergunta muito difícil de definir. Eu não sei. Eu não sei o que é ser inteligente. Talvez ser inteligente possa ser definido como ser criativo. Ou talvez a inteligência possa ser definida como uma coisa mais precisa, como é, por exemplo, o QI. O QI talvez seja uma forma de resolver problemas mais rápido ou de forma mais eficiente, problemas lógico-matemáticos, né? Mas eu imagino que a definição de inteligência ela deve ser maior do que isso. Ela deve englobar toda a capacidade criativa do ser humano também, e isso é extremamente difícil de quantificar e de definir. A inteligência é parecida com a vida. É muito fácil saber o que é vivo e o que não é vivo, mas ainda que seja muito difícil de definir o que é vida. A inteligência talvez seja assim. É muito fácil perceber um indivíduo inteligente e um indivíduo não inteligente, ainda que seja extremamente difícil definir o que faz alguém inteligente. Eu realmente não sei dizer. O homem e a mulher é igual? Está no mesmo patamar? De inteligência? De inteligência, de habilidade? Eu diria que o homem e a mulher não são iguais na medida que eles de fato são diferentes, até geneticamente. Mas assim, como tudo, eles são iguais em algumas coisas, diferentes em outras. Eu diria que eles são mais iguais do que diferentes do ponto de vista biológico, ainda que as diferenças sejam marcantes. Mas, por exemplo, meninas em idade escolar são geralmente mais eficientes que meninos. Então pode-se dizer que em média talvez mulheres sejam um pouco mais inteligentes que os homens. Mas eu acho que isso é uma questão absolutamente irrelevante. Não vejo uma diferença significativa nisso. Agora, em habilidades, algumas sim. Homens medem melhores distâncias do que mulheres, por exemplo, mas mulheres se atêm melhor a detalhes do que homens. Homens são mais competitivos, mulheres são mais compreensivas. Então, acho que na verdade eles são complementares e não puramente dissidentes. Né? Qual a definição de sexualidade? Questão homoafetiva ou não? Quando é que a pessoa se define a sua sexualidade? Essa é uma pergunta bem complicada também, porque do ponto de vista biológico, o sexo é extremamente central na evolução. Então a vida só se tornou complexa nesse planeta porque o sexo foi inventado mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, um pouco mais do que isso. Então o sexo representa uma coisa para uma célula, um organismo celular muito diferente da gente. A gente, como é humano,
tem todos esses sentimentos que a gente cria, esse mundo social e mental que emana da nossa consciência. Então essa atividade simples do sexo quanto reprodução, né, biológica, ela ganha uma outra dimensão. Agora, o que define a sexualidade é muito complicado, porque cada indivíduo parece ser único nisso, né? Tanto que na nossa espécie existe uma frequência muito alta de homossexuais e tal. Então parece que cada um tem um mundo sexual um pouquinho diferente do outro, né? Mas isso também é absolutamente normal. O homossexualismo existe em outras espécies de mamíferos também, isso já foi identificado. Então acho que é absolutamente normal. Agora, a questão sexual, não sei se o Freud está certo nisso ou não, ela pode ser uma questão central na formação do caráter das pessoas, né? Mas eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu não sei dizer isso. E a religião? A religião, a diferença de religião e ciência. Essa pergunta é simples de responder, mas ela é bem polêmica. A religião é baseada em dogmas, né? Então a religião ela tem verdades, que elas são entregues aos fiéis, e o grande objetivo da religião talvez seja perpetuar esses dogmas, né? É por isso que uma família católica ela ensina o catolicismo e não o Umbanda, por exemplo, para os seus filhos, né? Ela tem uma transmissão social. E a ciência é completamente antidogmática, na medida que a ciência está sempre disposta a mudar de ideia frente a novas descobertas. Então tem uma diferença fundamental do ponto de vista filosófico da ciência e da religião, que é como que elas lidam com a verdade. A religião alega que ela tem a verdade, a gente tem que seguir essa verdade, e a ciência diz que a gente tem que encontrar a verdade, que a gente não tem a verdade. E eu prefiro muito mais a ciência, porque a ciência funciona, simplesmente por isso. Politicamente, você acha que a religião ela atrapalha no desenvolvimento da ciência? Eu diria que não só da ciência, como do ser humano, de forma global. Eu acho que a ciência, a religião sim atrapalha. Eu acho que a história é cheia de exemplos que mostram o quanto que a resistência que a religião tem a novas ideias e o quanto isso é deletério para a sociedade. Tanto no sentido de avanço tecnológico e científico, quanto social mesmo. Resistência a ideias. Se você pensar, por exemplo, um exemplo no Brasil, mais clássico, a religião católica sempre foi apoiadora da escravidão no Brasil. E ela teve uma resistência à queda da escravidão. A religião sempre justificou a escravização do homem pelo homem, etc. Na Índia mesmo, por exemplo, o sistema de castas, ele diz que uma pessoa que nasce numa certa casta deve permanecer nela, a mobilidade é muito limitada. Então a religião atrapalha não só o desenvolvimento da ciência, mas também da sociedade como um todo, eu diria. Justamente por isso, porque ela tem uma inércia em mudar de ideia. Ela tem uma resistência a reconsiderar coisas. Bom, de todos os trabalhos científicos que você já fez, qual é o de maior relevância, na sua opinião? Essa é uma pergunta complicada, porque às vezes a gente cria um vínculo emocional com certos trabalhos científicos. Eu acho que o trabalho talvez seja o mais legal de todos, seja o que eu fiz junto com o pessoal da paleontologia da Unicamp com um fóssil que eu achei quando eu era criança. Ele tem uma relevância emocional para mim. Mas do ponto de vista científico, talvez seja um trabalho que eu fiz junto com o pessoal da Unicamp e também com o pessoal da França, os pesquisadores franceses, que é sobre epigenética transgeneracional em plantas. A gente descobriu que epialelos, ou seja, variações epigenéticas, podem ser transmitidas ao longo das gerações em plantas. E com potencial efeito disso no fitness, ou seja, na viabilidade dessas plantas com relação ao milho. É um trabalho de epigenética que eu acho que é o mais relevante. Eu tenho esses trabalhos na questão da evolução de sistemas complexos, né? Como que sistemas complexos evoluem, dentro daquela ideia da ratoeira, por exemplo. Como que você pode formar uma ratoeira a partir das peças individuais, sendo que cada peça individual não apresenta nenhuma função sozinha. Ela só funciona enquanto todas as peças são juntas. Então isso é um paradigma criacionista que diz que, na verdade, todas as espécies têm que ter sido criadas prontas do jeito que elas são. Eu tenho um trabalho interessante que eu estudei um mecanismo de síntese e degradação de um polímero de parede celular de plantas, onde eu datei a idade de todos os genes que tem dentro desse sistema complexo, né, de síntese e degradação de um polímero,
E eu vi que cada um tem uma idade diferente, né? Então os sistemas complexos são formados pela acrição de sistemas mais simples. Então esse também é um trabalho bem interessante, assim, que eu gosto dos que eu fiz agora. Mas eu imagino que os melhores trabalhos que eu vou fazer ainda estão por vir, assim, eu espero. Qual é o seu grande sonho profissional? Olha, eu diria que do ponto de vista mais genérico, o meu grande sonho seria fazer descobertas científicas relevantes no campo da teoria da evolução e da genética. Mas, de um ponto de vista mais imediatista, eu gostaria de conseguir uma vaga de pesquisador, ter meu próprio laboratório em alguma universidade boa dos Estados Unidos. Ou alguma universidade de destaque mundial. Assim, isso seria um objetivo mais imediato. Assim. Um sonho pessoal. Eu acho que eu me realizaria muito se eu conseguisse incentivar crianças a usarem suas cabeças. Eu acho que a sobrevivência do ser humano nesse planeta depende disso. Aquecimento global. É o que para você representa? É um fato científico. Eu acho que todas as evidências apontam para não necessariamente um aquecimento, essa palavra talvez não seja a melhor, mas uma mudança climática. Talvez a gente esteja vivenciando uma mudança climática no nosso planeta. E isso não tem nada de misterioso, isso já aconteceu muitas vezes na história geológica da Terra. A grande questão é se essa mudança que a gente está vendo, se ela é criada ou causada, né, pela atividade humana ou não. Eu suspeito que tem muita relação com a atividade humana, mas eu ainda posso mudar de opinião com relação a isso. Agora que a mudança está acontecendo, eu acho que não resta muita dúvida na comunidade científica. Qual é o ser mais fascinante que você considera? O ser vivo, né? Fascinante? Eu acho que todos são fascinantes. Até as células mais simples ou vírus mais elementares, simplesmente porque eles existem, eles são fascinantes. Mas eu diria que o ser humano é mais fascinante porque a gente tem a máquina mais complexa que a gente já viu nesse universo. A gente já apontou telescópios para muitos lugares, a gente já viu muitas coisas do universo, ainda que a gente talvez não entenda grande coisa sobre ele. Mas acho que a coisa mais complexa e maluca que a gente já encontrou é o nosso próprio cérebro. Então isso para mim é absolutamente fascinante, como a gente como o cérebro funciona. Acho que o ser humano é fascinante justamente por ter esse cérebro, essa máquina biológica tão complexa. O que é o amor para você? Eu acho que, do ponto de vista mais elementar, ele é baseado no funcionamento bioquímico do cérebro. Agora, é lógico que isso, na nossa psique, ele leva a uma outra dimensão de entendimento, que seria puramente sentimental, mas obviamente ele tem uma base fisiológica. O amor tem uma base no cérebro, a gente só não entende exatamente como isso funciona. Mas ele tem uma pessoalidade, ninguém é igual a ninguém, ninguém sente a mesma coisa igual a ninguém. Então se você expor 1000 pessoas a mesma sensação, de repente cada um vai ter um entendimento um pouquinho diferente um do outro, ou às vezes até bastante diferente. Então acho que o amor, em parte, é o que nos torna únicos também, né? Essa capacidade de amar e o que a gente ama faz um grande consequência da nossa individualidade. Qual é o seu grande medo? Olha, medo, do ponto de vista pessoal, eu acho que eu não tenho medo de nada. Eu poderia dizer que eu tenho medo de fracassar. Mas isso também não seria um medo muito grande. Agora, um medo assim, mais alheio à minha própria existência seria o medo de que, mesmo a gente tendo um cérebro tão interessante quanto a gente tem, que a gente nos autodestruísse enquanto espécie. Destruísse o nosso planeta. Esse é um medo real que eu sinto. Ele não me afeta unicamente, né? Afeta todo mundo. Mas eu acho que seria extremamente deprimente a gente pertencer a uma espécie que teve pessoas como Einstein, como Charles Darwin, como Gandhi, e que a gente chegasse a uma extinção decretada por nós mesmos. Né? Eu acho que é um medo mais abrangente que eu tenho. Agora, medo comigo mesmo, eu diria que não tem nenhum especificamente. Mas talvez o medo de fracassar, aquele medo que todo mundo tem, de tentar alguma coisa e não conseguir. Mas isso não é um medo muito recorrente em mim, ele não me atormenta muito. Acho que não tem nenhum medo que me atormente muito. Qual é a sua fragilidade? Eu acho que o fato de quase tudo que eu faço são coisas que eu amo muito, que eu tenho um vínculo muito forte com eles. Tanto a ciência, a música, então talvez esse fato de fazer as coisas com muita paixão seja, ao mesmo tempo, uma grande vantagem e uma grande desvantagem também. Então eu acho
acho que a passionalidade, assim, nesse sentido, seja uma grande fragilidade. Ela me leva a grandes erros, a grandes equívocos. Então, às vezes eu falo quando eu não deveria falar, às vezes eu emito uma opinião onde eu talvez não fosse inteligente emitir, por questões políticas, basicamente, né? Nem tanto de verdade ou mentira. Eu acho que o fato de ser muito apaixonado pelas coisas que eu faço, ela é um pouquinho problemática às vezes. Duas pessoas que você admira muito. Olha, de pessoas que eu não conheci, e no sentido assim, humano da coisa, eu acho que eu diria que na filosofia, por mais que eu não concorde com nenhuma palavra do que ele disse, praticamente é o Sócrates. Foi o primeiro humano que conseguiu perceber a impossibilidade de atingir uma verdade absoluta sobre as coisas. Eu acho que aí tem um pensamento assim, de gênio mesmo. E na ciência eu teria que dividir entre dois caras. Eu diria que talvez o Charles Darwin e o Albert Einstein seriam meus dois preferidos cientistas, assim. E de pessoas que eu conheci, eu admiro e gosto muito dos meus pais, meu pai e minha mãe, e meu avô materno também foi uma boa inspiração na minha vida, assim. Eu diria que dentro da minha família são esses, assim, mais emocionalmente são esses. Você já sofreu algum trauma de infância? Não sei, não me lembro. Tem um trauma muito forte, assim. Eu fiquei com muito medo de dirigir depois que eu sofri um acidente de carro recentemente, mas esse medo ele foi passando e eu acho que ele passou. Mas eu ainda sinto um receio, assim, quando eu vou dirigir, que eu acho que nunca vai passar. Um medo mínimo, assim, foi um trauma por um acidente de carro mesmo. Eu sofri. Você acha que estamos caminhando para uma extinção? Olha, os dados indicam que a gente vive já na 6ª extinção em massa desse planeta. A gente teve várias extinções em massa já e a gente está tendo uma outra agora. E a gente sabe disso pela taxa de extinção de espécies, né? Ou seja, o número de espécies dividido pelo tempo. A gente tem perdido muitas espécies nos últimos 2 ou 3 séculos, né? Em grande parte pela atividade industrial, pela expansão das fronteiras também, né? E sobre a nossa própria extinção, eu diria que é possível, sim. A gente sabe hoje que a grande maioria das espécies e dos gêneros biológicos que já existiram nesse planeta estão extintos hoje, né? A maior parte da vida já está extinta. Assim, mais de 99% dos seres vivos que já existiram, eles não existem mais. Então a ordem da evolução é, ao mesmo tempo, criar novas espécies e extinguir as antigas, né? Então eu imagino que nada mais natural e esperável do que a gente seja extinto um dia. Isso vai depender do quão inteligente a gente vai conseguir ser em gerenciar o nosso próprio planeta, né? Nossos recursos. Pode ser que a nossa inteligência seja uma faca de 2 gumes e ela seja o nosso fim também. Mas pode ser que a gente consiga superar um pouquinho essa imbecilidade congênita e quem sabe sobreviver mais tempo. Mas para sempre, eu diria que não. Um dia a gente vai ser extinto sim. Eu só me preocupo se isso vai ser daqui a alguns séculos ou daqui a alguns milhões de anos. Você espera ter algum filho? Não sei, nunca fiz um plano sobre isso. Quem sabe sim, quem sabe não. Mas no momento eu não teria como cuidar de uma criança. Mas quem sabe um dia. Qual é o problema da educação no Brasil? Não só no Brasil, acho que no mundo. A gente, enquanto espécie, a gente tem um problema educacional bastante considerável. Acho que uma das grandes virtudes do ser humano e que aceleraram muito a nossa evolução cultural foi a nossa habilidade de transferir a informação de um indivíduo para o outro. E isso que criou a cultura. Mas parece que a gente, nos últimos séculos, a gente vem um pouco atrapalhado nessa questão. Então hoje, nós temos pessoas que sabem muito sobre o que a gente entende do mundo, né, da realidade, e ao mesmo tempo pessoas que sabem tanto quanto uma pessoa medieval sabia, talvez até menos. Então acho que essa assimetria educacional é um problema não só do Brasil, como do mundo. Grande parte do problema que a gente tem de violência, problema da desigualdade, grande parte é um problema de desigualdade na oportunidade de ensino mesmo. Então uma assimetria de ensino.
estudos recentes mostram que bebês humanos têm uma noção quantitativa da vida, estatística. Bebês de 8 meses já se demonstrou que eles têm uma habilidade lógico-matemática bastante aguçada. Eu gostaria de entender como esses bebês gênios se tornam pessoas medíocres. E eu acho que, na verdade, aí mora o grande problema da humanidade, um problema educacional. A gente sabe transmitir o que a gente entende, né, enquanto ciência, enquanto filosofia, para as pessoas. E isso gera uma assimetria educacional do acesso à informação que provavelmente está relacionada à assimetria social que a gente tem no mundo também. O maior problema de saúde pública. É complicado, porque o ser humano tem uma série de doenças enormes, algumas congênitas, outras que são transmitidas por vírus, bactérias, ou até coisas mais relacionadas ao estilo de vida. Eu acho que o maior problema da saúde pública mesmo é o estilo de vida que a gente tem, moderno. Um estilo de vida sedentário, que consome muitas calorias, né? Que vive em ambientes poluídos, etc. Eu acho que isso é que cria a maior parte dos nossos problemas atuais, né? Se você pensar antigamente, nossos problemas eram de contágio, né? Peste negra, doenças assim que dizimaram milhões de pessoas, eram problemas de higiene, eram problemas que a gente não entendia, que os micro-organismos causavam doenças, e etc. Acho que hoje o estilo de vida é extremamente complicado na questão da saúde pública mesmo, a forma como a gente se comporta, o que a gente come, se a gente se exercita ou não, no geral não. Eu acho que o nosso estilo de vida aí da era pós-industrial aí é extremamente complicado. O que gera pobreza? Essa é uma pergunta muito difícil, eu não sei. Eu não sei dizer o que gera pobreza. Mas talvez isso seja em parte uma pergunta ecológica. Porque a ecologia, na verdade, ela estuda como seres vivos se interseccionam entre eles e com o meio ambiente, né? Na questão de recursos e etc. necessários à vida deles. Eu acho que a pobreza, na verdade, ela pode ser descrita como uma assimetria dos recursos. Agora, o que são esses recursos? Hoje, talvez dinheiro, mas se você pensar na história, teve um momento onde o dinheiro não existia, mesmo assim existiam pessoas mais poderosas que outras, ou pessoas mais influentes que outras. Eu não sei se a assimetria dos recursos é uma questão impossível de ser contornada, né? Uma questão biológica, humana, sempre vai existir, ou se ela é fruto do sistema social que a gente vive, ou sistemas sociais passados, né? Hoje o capitalismo, mais antigamente o sistema feudal, eu não sei, também não sei se um sistema comunista é realmente sustentável, né? Ou se ele não gera mais problemas do que respostas. Na verdade, a pobreza ela é talvez uma questão ecológica relacionada ao sistema social, né, de produção que a gente tem. Eu não sei responder a pergunta, eu não sei se alguém sabe responder também. Sempre vai existir? Na sua opinião? Não sei. Realmente não sei. Eu acho que é possível que sempre vai existir. Mas também é possível que isso seja um artefato criado pelo nosso sistema de produção e tudo, que de repente com outra visão política da coisa a gente possa pelo menos minimizar muito a pobreza. Agora a assimetria, nesse caso, está relacionada aos recursos, seja dinheiro, poder, ou terras, etc. Vale lembrar que isso é um tipo de diversidade, e a diversidade existe em todas as espécies, então sempre haverão pessoas mais altas e mais baixas, mais magros e mais gordos, sempre existirá uma diversidade. Agora, se essa diversidade ela vai caminhar sempre no sentido econômico, eu não sei. Mas é muito difícil imaginar um mundo onde todo mundo seja exatamente igual, simplesmente porque as pessoas não são iguais. Então, talvez a pobreza acabe existindo, pelo menos em alguma medida, assim. O interessante é que ela não seja tão grande. Acho que é mais isso. Qual é a maior mediocridade que você vê nas pessoas na atualidade? E se negar a pensar.
A maioria das pessoas nasce e morre e nunca parou para pensar em absolutamente nada. Se você pensar, todos os problemas que a gente conseguiu resolver até hoje, relacionados a doenças, saneamento básico, a estrutura, a tecnologia, tudo que a gente tem, de alguma forma veio do pensamento de algumas pessoas. Então, quando as pessoas se negam a exercer isso, seria uma coisa muito parecida com uma águia que se nega a usar suas asas. Eu acho que a mediocridade talvez não seja a palavra, porque a mediocridade é mais uma coisa de medianidade, né? De ser comum. Mas o que mais me entristece nas pessoas mesmo é elas não usarem o cérebro. Elas viverem uma vida que não busca o pensamento racional. Serem escravos de fantasias ou de mitos e nunca se darem ao trabalho ou a liberdade até de pensar diferente, de contrariar a ordem vigente, de produzir alguma coisa, porque se ninguém nunca pensar diferente, a gente nunca vai avançar. A gente chegou aqui porque as pessoas desafiaram sistemas de crença anteriores, né? E eu acho que é isso que, infelizmente, a gente acaba não incentivando nas nossas crianças, né? Porque crianças que sejam robozinhos que imitam os adultos, né? Mas de repente qual a vantagem de imitar um comportamento ridículo ou errado, né? De repente seria melhor a gente incentivar as pessoas a pensarem por si só. Eu acho que esse é uma coisa que me entristece um pouco na humanidade. Assim. E a tradição? Tradição cultural para você? A tradição cultural parece com um genoma, né? Você herda isso, você recebe isso de fora. Então, cada um pertence a uma tradição cultural que, obviamente, isso tem alguma relação com o que os nossos antepassados pensavam e faziam, né? Mas eu acho que assim como o genoma também não se replica exatamente igual a cada vez, sempre tem uma pequena taxa de erro, a cultura também avança e ela se modifica, né? A tradição. E a tradição ela anda muito mais rápido do que os genes, na verdade. Eu acho que a gente não deveria ser tão apegado a tradições, na verdade. Tem coisas que são tradicionais, mas são idiotas, como por exemplo um rodeio. Rodeio é uma tradição, né? Você montar bois, né? Montar os touros, montar os cavalos, etc. Isso é uma tradição muito antiga, mas não é porque é uma tradição que de repente seja eticamente correta, né? Ou pelo menos aceitável. Então acho que a gente não deve ser muito preso às tradições, né? Porque geralmente as tradições são mais amarras do que qualquer outra coisa. Elas são anti-libertárias, vamos pensar assim. Existe esquerda e direita para você? Sim, claro. Agora, se eles são as únicas alternativas, as únicas formas de ver o sistema político, eu diria que não. Eu acho que é muito complicado de separar em duas, nessa coisa quase que bipolar, né? Eu acho que a esquerda existe no sentido, de repente, marxista. Você pode pegar uma definição dela no Manifesto Comunista, por exemplo, a definição do que seria o comunismo. Já o que seria a direita, né, o ponto de vista mais capitalista, meritocrático e tal, talvez ele careça de uma definição unificadora tão boa assim quanto o marxismo. Mas eu não acho que nenhuma das duas formas seja perfeitamente finda nela mesma. Eu acho que não é nenhuma coisa e nem outra. Eu não sei o que é. Eu sei o que não é. E nenhuma dessas duas coisas parecem ser muito positivas. É óbvio que os críticos vão sempre dizer que, na verdade, o que foi aplicado nos países comunistas não era um comunismo utópico, pelo menos falando assim. Mas seria utópico, então, de repente, tem algum problema já de praticabilidade nisso aí. Se você vê os sistemas comunistas que a gente conheceu e os sistemas extremamente capitalistas, eu acho que os dois têm problemas, os dois têm falhas. Agora, qual é o melhor? Eu não sei. Eu já me enxerguei mais anarquista do que qualquer uma das duas coisas. Mas eu realmente não sei. Eu sei que não é nada do que a gente já teve. Tudo que a gente já pensou não é a melhor solução. É mais fácil reconhecer uma coisa está errada. De repente, eu acho que tudo isso está um pouco errado. Agora, o que é o ideal, realmente não sei. O sistema penitenciário está falido? Pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos, países que têm uma população carcerária enorme, né? Eu acho que é um sistema bastante falido. Se você pensar num sistema de reeducação social, né? Um sistema onde você retira o indivíduo da sociedade e espera devolver ele melhor para a sociedade, ou pelo menos socialmente mais apto, eu acho que
completamente ridículo se você for pensar no sistema carcerário. Ele cria mais bandido do que ele corrige pessoas. Então, nesse sentido, é completamente falido, mas eu também não sei qual é a alternativa. Eu sei que pessoas sempre vão transgredir regras, talvez isso seja uma coisa intrínseca do ser humano. Talvez sempre existam problemas criminais, né, na sociedade. Ainda que, se você pensar em países que são extremamente avançados socialmente, tipo os países nórdicos, por exemplo, o Japão, eles têm um índice de criminalidade muito menor que o nosso. De repente, uma necessidade de sistemas penitenciários menor também que o nosso. A Holanda, por exemplo, está fechando presídios por falta de prisioneiros, né? Nesse ano aqui, de 2013. Então, não sei, acho que na verdade o sistema penitenciário é uma grande desculpa para um sistema educacional medíocre e ridículo. Talvez o caminho seja a educação e não pensar em como que você vai prender da melhor forma possível. Ou seja, minimizar a necessidade de prender mais do que um sistema penitenciário realmente eficiente que vai resolver um pouco o problema. Eu confio mais na escola do que na cadeia, seja qual cadeia for. Qual foi a sua visão das manifestações que aconteceram no ano de 2013? Eu achei parte positiva, até participei lá em Campinas, foi bem legal. E foi legal até para ver o quão violenta a polícia foi, né, com a gente. Eu, meus amigos, tal, que a gente foi. A gente sentiu uma violência muito grande da polícia com a gente. De repente é essa violência que a polícia impõe nas periferias do Brasil afora, todos os dias, né, fora do movimento. Então talvez ali nessas manifestações foi uma chance da classe média e da classe alta, talvez, de perceber um pouco o quão equivocado é o nosso sistema de combate ao crime, né, policial. Agora, dizer que as manifestações foram totalmente positivas, eu acho que não. É positivo sim se manifestar, dizer que você é contra alguma coisa, mas eu senti que a maioria das pessoas nessas manifestações de 2013 talvez não soubesse nem por que estava na rua. Talvez se tornou um modismo passageiro de manifestar, seja lá o que fosse. Eu senti que muitas pessoas procuravam mais uma oportunidade de ter uma foto legal para pôr na internet, se sentindo politizado, do que simplesmente lutando por alguma coisa concreta. Agora que a manifestação contra o sistema político é essencial, eu acho que é essencial. Se ela vai ser guiada por um partido ou por outro, ou se ela vai ter a tendência a não abraçar nenhum partido, isso é um outro problema. É uma outra questão, mas demonstrar insatisfação eu acho que é positivo, enquanto povo. Agora, insatisfação contra o quê? Né? Na manifestação você percebe que na verdade é muito plural isso aqui no Brasil. Né? As pessoas estavam reclamando por alguma coisa completamente diferente. Eu acho que essas manifestações não foram muito organizadas. Assim. Em alguns momentos parecia que eu estava numa micareta mais do que uma manifestação. A política do Brasil, como que você vê atualmente o sistema político do Brasil, o sistema partidário? Partidário? Eu acho que assim, partidos eles têm que existir, né? Mas eu acho que o sistema político atual brasileiro ele tem o objetivo claro de restringir o crescimento dos partidos pequenos. Se você vê até as leis mais recentes aí, a lei de propaganda eleitoral e tal, elas favorecem demais os partidos que já estão no governo, como o PT, por exemplo, o partido de oposição, obviamente, tipo o PSDB. Então parece que é um sistema muito conservador. Ele já tem os manda-chuvas e eles tentam conservar o poder e a influência política para eles. Então é muito óbvio que os partidos pequenos, os políticos pequenos, talvez uma forma que fosse mais fácil de pessoas entrarem no sistema político, ele vem sendo sempre depletado pelo sistema vigente. Eu acho que o sistema partidário brasileiro político hoje ele é simplesmente ridículo por causa disso. Ele é multipartidário, mas é um sistema travado, assim, ele não permite que coisas novas surjam, meio que deliberadamente. Então eu acho um sistema falido. E sobre os nossos principais partidos, eu acho o PT uma grande fraude, um partido extremamente mentiroso, que enganou todo mundo. Eu fui inclusive enganado também. Eu votei no Lula em 2002 e eu dizia para as pessoas fazerem isso.
eu achava que era uma mudança positiva, e hoje eu acho que chegou na hora de mudar de novo. Mas se você me perguntar se eu acho que tem algum partido de oposição que seja realmente bom, também eu vou dizer que não. Acho que são todos uma grande porcaria mesmo, desculpa a palavra. Assim. Eu não confio, eu acho o cenário político brasileiro muito deprimente. Talvez seja essa palavra. Assim. Você já viajou para outros países? Você tem algum modelo? Algum país que você admirou nesse ponto? Olha, de países que eu visitei, eu diria que não, mas tem um país que recentemente me chamou muita atenção, que é a Islândia. A Islândia é uma ilha, né, na Europa. É um país bem particular, porque ele tem mais ou menos uns 500 mil habitantes, até um pouco menos do que isso. E eles tiveram um avanço social, político, na verdade, muito relevante recentemente. Eles expulsaram, por exemplo, todos os bancos privados do país recentemente. Eles expulsaram redes de fast food, tipo McDonald's e coisas assim. Vai ser uma nova regra que se 10% da população quiser uma lei, ela tem que ser votada. Eu acho que assim, eles são um exemplo bem interessante. Só que com o viés de ser um país muito pequeno, onde de repente realmente é mais simples de gerenciar do que um caso como o Brasil. Fora isso, assim, no nosso contexto mais latino-americano, eu tenho achado o Uruguai um exemplo interessante de democracia e de assim, avanço mesmo social. Tanto no sentido do aborto, da legalização do aborto, quanto na questão das drogas. Eu acho que o Uruguai, até o próprio presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, ele é um exemplo bem interessante de política. O modelo americano político, eu acho, gera uma simetria muito grande também, entre ricos e pobres, né? Quem sabe muito e quem sabe pouco. É um modelo meio artificial assim. O modelo brasileiro péssimo também. Acho que são os países pequenos que vão ensinar os países grandes a fazer política, na verdade.